Hello World! Dessa vez em inglês aí para mudar um pouquinho. Nessa videoaula nós vamos finalmente dar início ao aprendizado sobre Kivy, Python Kivy, tá? Que é uma biblioteca aí, Python para criação de interface muito poderosa, uma ferramenta excelente que vem crescendo aí muito e aderindo muitos usuários. E ela é uma ferramenta multiplataforma, tá? Então serve para a gente criar sistemas para desktop, mobile, aplicativos e tal, ok? Então, primeiramente a instalação é só vir aqui no site kivy.org, tem aqui o guia, tá? É bem simples de instalar, muito fácil, através do prompt de comando, conforme o seu sistema operacional aqui é só seguir certinho, através do pip, tá? Para quem já usa Python ainda, deve estar familiarizado com a ferramenta pip, instalador de pacotes. Então vamos voltar aqui, tá? Dar início. Primeiramente a gente vai importar o nosso Kivy, from kivy.app import app. Esse app aqui é a classe responsável por executar o nosso aplicativo, tá? Os métodos aí de construção do nosso aplicativo, from kivy.uix. Esse uix é a classe aí que contém os nossos widgets, tá? Então a gente vai importar os widgets sempre dele, .boxLayout, começando pelo boxLayout, que ele é um widget, é um layout, tá? Feito, pronto no Kivy, para a gente dispor os nossos widgets, tá? Nele, os nossos widgets filhos, né? Botões, labels e tal. Depois a gente vai aprender mais sobre os layouts, né, do Kivy, que são 8, tá? Os mais usados são box layout e outros que já a gente vai aprender. E vamos importar também da UX aqui, button. Esqueci ali, né? Esqueci aqui de dar um import aqui. Import button. E também from kivy.ux.label import label. Perfeito. Opa! Aqui tem que ser sempre letra maiúscula, tá? Primeira letra, ok? Beleza. Agora vamos criar aqui a nossa classe, começando aqui. First layout, tá? A gente vai herdar da classe box layout, lembrando nossa aula sobre heranças, tá bom? A nossa subclasse aqui, first layout, vai herdar a superclasse box layout, suas configurações, suas definições e métodos, tá? Então vamos dar um pass aqui, porque tudo que a gente vai criar vai ser aqui, ó, class, vamos usar teste, tá? Pode ser qualquer nome aqui, my app, first app, enfim, qualquer. Aqui geralmente a gente coloca o nome do seu sistema, do seu aplicativo, né? Então a gente vai herdar da classe app, tá? Criar aqui uma função built-in aqui dele, que é o def-build self. E as coisas vão acontecer aqui dentro, tá? Por agora. Isso aqui serve para a gente criar nosso aplicativo em si. Não precisa se ater agora a esses detalhes aqui, o que significa isso aqui. A gente vai aprender mais pra frente, mas por enquanto é assim, tá? E a gente vai sempre usar essa sintaxe aqui, esse modelo aqui, tá? Então vamos fazer o seguinte, aqui dentro vamos instanciar primeiro o nosso layout. Layout 1, vamos instanciar, criar um objeto aqui, instância do nosso first layout, ok? Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos chamar os métodos desse box layout, tá? Que a gente está herdando. Então a gente tem primeiro layout1.add widget, tá? Que vai adicionar um widget dentro desse nosso layout. Mas qual widget, né? A gente importou aqui dois, que é o button, opa, aqui esqueci também de colocar, button e o label, tá? Vamos chamar aqui, instanciar essa classe button também dentro desse método addWidget como parâmetro aqui, tá? Então, esse nosso button, ele tem alguns parâmetros, tá?
Um deles é o text. Então, vamos colocar aqui first button, tá? Por enquanto, só isso. Depois a gente vê outros parâmetros. E beleza, vamos dar um return aqui. A gente vai dar um return no nosso layout 1, tá? Aí é o seguinte, para fechar aqui, para a gente poder executar esse app, a gente vai fazer o seguinte, teste, tá? A gente vai chamar essa classe com a função run, que é uma função dessa classe app do Kivy, tá? Então aí fica bem fácil, tá? Opa, aqui tem um probleminha que vamos ignorar isso aqui. Beleza, aqui ó, temos nosso first button, tá? Ele está ocupando o tamanho padrão do layout, está ocupando todo o layout, porque a gente não definiu o tamanho dele, tá? Para o padrão ele vai ocupar sempre o tamanho do layout. Então beleza, para adicionar outro widget, a gente simplesmente vem aqui e faz isso. Tá, vamos adicionar agora um label, tá? O label é texto, tá bom? Ele tem os mesmos parâmetros basicamente, né? Os mesmos parâmetros do button, text. Então a gente vai adicionar ele, tá? Ó, vamos executar aqui. E agora nós temos um button e um text. Percebam que o layout está disposto, os widgets dentro do layout estão dispostos de maneira horizontal, né? Isso é por padrão. Para a gente mudar, a gente vem aqui dentro aqui, ó, no momento que a gente instancia. Uma das maneiras, né, vir aqui e mudar essa orientação, né, com o parâmetro orientation. A gente muda para vertical, tá bom? Ele já vai mudar e já vai, ó, dispor de maneira vertical nossos widgets, tá? Beleza. Tudo que a gente fez aqui, a gente pode fazer de outra maneira dentro da classe first layout, tá bom? Então vamos criar um construtor aqui. Lembram da nossa aula sobre classes, né? O nosso init aqui. Opa. Init. Vamos passar aqui os parâmetros self. Aqui é o seguinte. Mais uma vez, né? Fazendo referência a uma aula nossa, eu já expliquei sobre os keywords, tá? O que é isso aqui? Eu tô escrevendo, tô criando um init para nossa classe first layout, mas ela é uma subclasse da classe box layout. Então eu quero manter o init da classe box layout também. Então a gente usa o que? O super, tá? Que a gente já aprendeu. E aqui eu vou colocar o nome da nossa classe, self, tá? Ponto init, e aqui keywords também. Por que keywords? Porque eu não quero sobrescrever. Aqui eu poderia colocar os parâmetros que eu quisesse para essa minha classe first layout, e eu não quero sobrescrever os parâmetros, o init da minha classe mãe, a superclasse box layout. Então a gente usa esse keywords, porque os parâmetros do box layout são todos em keyword arguments, né? Keywords, e eu não sei quais são, e esse keywords, como a gente já viu, ele vai pegar vários parâmetros, vai juntar, vai compactar e vai transformar todos os itens em argumentos, tá? Então beleza. Aqui a gente faz o seguinte, self, a gente já viu sobre self. Self a gente vai usar de novo o add widget aqui dentro e vai fazer a mesma coisa. Vamos criar aqui um botão text de novo first button, ok? Se eu quisesse criar um outro, a gente vem aqui e cria outro botão embaixo, tá? Beleza. Vai funcionar do mesmo jeito, da mesma maneira que a gente fez lá na classe app. Aqui, tá? Só que aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai retornar agora, não mais o layout, que é a instância que a gente fez, a gente vai criar o nosso first layout, que é a nossa classe, que vai iniciar e vai
retornar tudo isso aqui pra gente, tá? Na criação do nosso app, tá bom? E vamos também colocar aqui, ó, da mesma forma, self.orientation vertical, tá? E pronto. Agora a gente tem o nosso layout também da mesma maneira que a gente fez antes. Beleza. Só que é o seguinte, o Kiwi tem uma coisa muito legal, muito interessante, que é a linguagem KV, tá? Tudo que a gente for criar de interface, a gente vai dar preferência a essa linguagem, porque ela é mais organizada e o nosso programa fica mais organizado, é mais fácil de fazer manutenção e tal. E ela é muito simples, e funciona também como o nosso código Python, funciona com indentação e tudo mais. E agora a gente vai fazer tudo que a gente fez aqui no nosso arquivo .kv. Ele é um arquivo separado, tá? E para ele funcionar, basta que a gente nomeie ele com o mesmo nome do nosso app aqui, tá? Tudo em minúsculo, ok? Geralmente a gente coloca o nosso código, nomeia o nosso código com main.py, aqui eu botei teste, mas tanto faz. E aqui eu coloquei o teste, tá? Eles não precisam ter o mesmo nome, tá bom? Ele só precisa que o nome do KV seja o mesmo nome do nossa classe aqui, class app, tá? E aqui a gente vai criar tudo que for interface estática. E a gente vai deixar esse nosso .py aqui para a gente criar tudo que for criações dinâmicas e nosso código mesmo, nosso programa em si. E aqui a gente vai criar a interface. Então vamos começar aqui, ó. Vou chamar aqui a minha classe FirstLayout. E aí é o seguinte, por que eu coloquei essas chaves, esses símbolos aqui que eu esqueci o nome? Porque eu estou chamando, isso aqui significa uma rule, que é uma regra, tá? A gente vai definir aqui, a gente vai configurar essa nossa classe, FirstLayout, aqui dentro. Por isso que a gente usa esse símbolo aqui, tá? Porque a gente está chamando do nosso programa principal aqui, essa classe, tá? A gente criou a classe aqui, mas a gente vai definir ela lá no nosso KV. Então vou dar um PES aqui. A gente vai criar tudo aqui agora. Então vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá. Vamos criar um button, tá? E esse button vai ter um text. Aqui, ó, detalhe, ó. Lá a gente usou igual, tá? Igual dash first button. Aqui a gente vai mudar para 2 pontos, tá? Espaço, beleza? Essa é a sintaxe aqui. Bem simples, bem fácil, tá? Vamos criar 2 buttons, tá? Também com um text second button, beleza? E aqui, como esse nosso first layout ele é um box layout, ele tem orientação também, tá? Orientation, ó, ele já aqui no Sublime.text ele já me dá o autocomplete e tal, mas a gente vai mudar para vertical, tá? Por padrão, se eu tirasse isso aqui, ó, vai ser a mesma coisa que a gente fez antes. Então, se eu executar, a gente vai ter o nosso layout disposto de maneira horizontal. Mas eu quero, né, que seja vertical. Então, ele passa a ser vertical. Beleza? Aí é o seguinte. Vocês percebam que... Vamos só tirar esse botão aqui, fica mais fácil. Vamos adicionar vários botões, tá? Vamos falar sobre o size dos botões agora, para fechar nossa aula de hoje. Tá ficando já extensa. Eu vou adicionar aqui vários botões. Tá, vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó, 6 botões. Vamos ver aqui. Ó, ele adicionou 6 botões, tá? 6 botões. E... como que funciona esse box layout? O box layout ele tem um tamanho padrão. Ele vai sempre adaptar os botões, os widgets dentro dele, de maneira a caber nesse tamanho dele, pré-definido, tá?
Então, essa é uma característica do box layout, tá bom? Então, eles sempre vão ficar coladinhos, tá? Sempre vão ficar coladinhos. E com tamanho proporcional ao tamanho do layout. Todos com o mesmo tamanho, tá? E aí a gente vai aprender um parâmetro aqui, que é o que se refere ao tamanho dos widgets, tá? Que é o size hint. Nós temos o size hint, tá? Que ele vai compreender o x e o y, né? O eixo x e o eixo y, que é x, largura, y, altura. E a gente tem, por exemplo, size hint y ou size hint x, tá? Esses dois aqui, vamos mexer só no y, que a gente quer só mudar a altura dos nossos botões. A gente não quer mudar a largura, vamos manter essa mesma altura. Só para a gente ver o seguinte aqui, ó. O size hint, ele funciona assim. Por padrão, ele é sempre 1, tá? Se eu colocar aqui 1 e mandar executar, vocês vão perceber que ele continua do mesmo tamanho. Porque esse 1 significa 100%. O size hint, ele funciona com porcentagem, com a proporção do tamanho dos widgets com relação ao layout. Então, se eu mudar aqui para 2, olha o que acontece. Ele vai duplicar o tamanho do widget, tá? Duplicar. E, consequentemente, o tamanho de todos os meus widgets vão diminuir, tá bom? Porque eles funcionam com tamanho proporcional, tá? Então, se eu mudar aqui para 5, tá? 5 vezes o tamanho padrão dele, ó, vai acontecer. Ó, ele vai tomar cada vez mais espaço nesse layout. Se eu colocar 0.5, poderia ser 0.5, que é metade, ele vai ter 50% do tamanho pré-definido pelo layout para ele, tá bom? Tá, recapitulando. Por padrão, todos os botões eles têm o mesmo tamanho, tá? Eles vão sempre se adequar ao tamanho do layout, tá? Eles vão mudar conforme a quantidade de botões ou de widgets que tem no layout. Aqui nós temos 6, tá bom? Aí é o seguinte. Essa proporção, ela sempre vai se manter, mesmo, ainda que eu coloque o size. Se eu colocar, ó, vou colocar aqui 2. Se eu colocar todos os botões com size hint 2, opa, olha o que acontece. Vamos deixar 3 aqui. Vamos ver o que acontece. Ó, eles têm o mesmo tamanho. E se eu tirar esse size hint? O que acontece? Opa, vamos. Aqui no KV funciona da mesma maneira os comentários, tá? Então é só colocar o cerquilho aqui. Beleza. Será que vai mudar alguma coisa? Não mudou nada. Porque se o nosso size hint for o mesmo, é a mesma coisa que nada. Ok? Porque, ó, vejam bem, esse size hint ele é sempre proporcional ao size hint do meu amiguinho, dos meus widgets amiguinhos aqui, tá? E do meu layout. Então, se eu mudar aqui, ó, size hint para 1, deixar esse aqui 2, ó, esse aqui nada, aliás, vamos deixar esse aqui com metade, 0.5. Tá? Vejam bem, nós temos 3 botões. Primeiro, ele tem o dobro do tamanho que ele teria assim, ó. Vamos entender melhor isso aqui. Vamos tirar, vamos ver mais uma vez como que funciona sem nada, tá? Ó. Ele tá assim, todos do mesmo tamanho, tá bom? Se eu colocar esse com 2, o tamanho que a gente viu antes desse primeiro botão, ele vai duplicar, certo? Vai duplicar. Esse aqui ele vai diminuir na metade, vai ser metade do que a gente viu, e o terceiro vai continuar o mesmo. Mas olha o que vai acontecer. Ó. Olha o que aconteceu. Esse nosso botão aqui, tá? Ele tá o dobro do que ele tinha, certo? Esse aqui continua igual, esse aqui tá metade, tá? Agora, se eu mexer nesse último aqui, ó,
e colocar ele para size hint, vamos colocar 3 aqui, ele vai triplicar o tamanho que ele está, do tamanho padrão. Isso, consequentemente, automaticamente vai interferir no tamanho desses botões que a gente especificou aqui, tá bom? Porque esse size hint ele sempre depende do tamanho dos outros widgets. Então, todos esses botões vão mudar de tamanho, não só apenas esse último, tá bom? Olha só. Ó, tá vendo? Esse aqui diminuiu, esse aqui aumentou, tá bom? Então, assim, a gente vai ficar por aqui. Para fechar sobre size hint, quero dizer que o aconselhável é a gente sempre usar o size hint. Tá? Na próxima aula a gente vai aprender sobre os tamanhos. A gente vai aprender a definir os tamanhos fixos. Nesse caso, o size hint ele não trabalha com tamanho fixo, como a gente viu. São tamanhos proporcionais, né, referenciados pelo tamanho do layout, pelo tamanho dos widgets, tá? E essa é a maneira correta, adequada de trabalhar, de criar os widgets no Kivy, porque assim ele vai se adequar melhor ao tamanho das telas e tudo mais, tá? Não vai ter problema com os vários tipos de tela, de tamanho. Mas em alguns casos a gente precisa definir um tamanho fixo, tá? Para a tela. Daí a gente vai aprender na próxima aula, a gente vai aprender também sobre como mudar as cores, né, os textos, o background do botão, o label, e vai ver sobre outros tipos de layout, sobre os botões, né, os eventos, as funções. A gente vai aprender a criar funções para esses botões, quando a gente clicar nos botões, né. Então, a gente vai começar a ver como funciona, né, dinamicamente esse nosso Kivy, tá bom? Então, fico por aqui. Espero que tenha contribuído para o aprendizado de vocês de alguma forma, tá? E é isso aí, valeu, até mais. Grande abraço.